Ah, uma outra explicação que eu gostaria de trazer aos irmãos é que nós temos falado já desde o início de fevereiro, feito uma série expositiva sobre as perguntas que foram feitas a Jesus e que são feitas por Jesus antes da sua crucificação e morte e depois da sua ressurreição. Nós temos intitulado de Perdidos e Achados. Hoje eu gostaria de suspender por um pouco essa série que eu tenho feito nas transmissões online da igreja para falar um pouco sobre o ser corpo. Eu penso que estarmos aqui como estamos nessa noite é um momento mais do que apropriado para falarmos um pouco sobre o que significa sermos corpo de Cristo. E um dos textos do Novo Testamento, como corpo de Cristo, é esse que nós vamos ler agora. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo. Aí, com a sua Bíblia aberta ou acessada, o texto diz, 1 Coríntios 12, 12 a 27, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Sendo todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Qual o objetivo de Deus para isso? Verso 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que a sua palavra nos seja ensinada com clareza e despertamento espiritual para as nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, nós lemos a tua palavra e queremos dela nos alimentar de forma apropriada para conhecê-la e também obedecer aos seus ensinamentos. Vem sobre nós, a estes irmãos que estão aqui nesta noite, que receberam da tua parte o privilégio e a oportunidade de poderem estar no culto, enquanto muitos de nós não puderam, por questões legais, por questões de saúde, por causa do que está acontecendo ao mundo neste momento. Ó Senhor Deus, ensina-nos a olhar para nós mesmos como parte de um corpo maior, ainda que não estando presente no culto. E ensina, Senhor Deus, a olhar para nós mesmos e os irmãos que não estão aqui, mas nos acompanham pela internet, a olhar uns para os outros e todos nós, para nós todos, como igreja do Senhor Jesus, como um corpo só na tua presença, que te adora e que te serve neste momento tão complicado que estamos vivendo aqui. Visita-nos neste culto com a tua palavra. Dá-nos a bênção de ouvir a tua voz e assim consola e aquece o nosso coração, nos ensinando a verdade do Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Meus irmãos, é muito bom nós podermos estar aqui reunidos novamente depois de mais de um mês, impedidos de fazê-lo publicamente. É um momento de muita alegria, é um momento de muito contentamento. Mas, antes de tudo e antes de mais nada, nós, de fato, precisamos olhar para trás, nós precisamos olhar para os lados e ver que estão faltando muitos irmãos conosco que nós amamos, que nós prezamos, que nós honramos e que nós cremos ser da parte de Deus e para eles o total direito de estar aqui para livremente cultuar o nome do Senhor. No entanto, isso não está sendo possível acontecer neste momento e nós precisamos recomeçar hoje com a límpida constatação e também a convicção de que nós não somos uma igreja completa sem os outros que não podem estar aqui agora, neste momento, adorando o Senhor conosco neste lugar. Nós temos que olhar para nós como alguém que foi num campo de batalha e lá no campo de batalha perdeu um braço ou uma perna ou alguma parte do seu corpo e voltou da guerra, ainda que vitorioso, mas marcado por ela. É claro que nós não podemos aplicar essa ilustração literalmente a nós, porque isso não está acontecendo. Eles não estão aqui, mas eles poderão voltar mais cedo ou mais tarde com a graça de Deus. No entanto, nós que estamos aqui precisamos nutrir no nosso coração aquele sentimento correto e apropriado de que falta uma parte de nós aqui hoje para a adoração do nome de Deus. Nós estamos e somos incompletos porque faltam pessoas queridas, e faltam muitas pessoas. No caso específico da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, mais de 50% dos seus membros são pessoas que estão no grupo de risco da pandemia do coronavírus. E isso, para nós, precisa ser visto como um baque muito grande e deve nos levar a pensar na nossa própria consagração a Deus, não como pessoas privilegiadas que, neste momento, graças a Deus, não estão dentro do grupo de risco, mas como pessoas que precisam segurar firmemente no arado e puxar e levar a igreja para frente com todas as novas dificuldades que agora estão se desenhando diante dos nossos olhos, sem deixar ninguém para trás. Nós não podemos continuar sem eles. Eu me lembro de Moisés no deserto, depois do pecado do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 33, capítulo 34. Quando o Senhor diz que vai destruir Israel e Moisés intercede pelo povo, ele diz, não, Senhor. O que dirão as nações a respeito do Senhor e do seu povo se isso acontecer? Se o Senhor não for adiante de nós, se o Senhor não for em nosso meio conosco, não nos faça subir deste deserto. Se não é para ir todo mundo, então que não vá ninguém. Moisés teve a petulância de colocar as coisas diante de Deus dessa forma. Ali em Êxodo 33, nós temos um dos pontos altos do relacionamento de Deus com Moisés, quando Deus lhe permite a Moisés ver o Senhor ainda que pelas costas. Foi como fruto dessa conversa a respeito de quem vai e quem não vai para a terra prometida. Mas também foi um dos grandes momentos de Moisés, porque Moisés se colocou como deveria se colocar, como aquele intercessor, como aquele mediador que simbolizava o papel de Cristo entre Deus e nós. O Senhor Jesus intercede por nós neste momento, para solicitar que Deus não abandonasse o seu povo, pelo contrário, que Deus andasse diretamente no meio do seu povo, que Deus guiasse o seu povo, que Deus conduzisse o seu povo. Por isso, nós temos de parar um pouco e olhar para trás. Nós precisamos, num exercício de fé e de piedade, de compaixão, olhar para os lados e ver, de fato, esse espaço que foi determinado que haja entre um e outro na hora do culto a Deus. E nos lembrar que nós não vamos a lugar nenhum sem outros.
E não esperar pelos outros era um dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando quando Paulo escreveu essa carta. Se você se lembrar do capítulo 10, Paulo fala sobre a ceia na igreja de Corinto, e ele reclama que muitos irmãos vinham para a celebração da ceia, havia um jantar antes da celebração da ceia, chamada de festa do amor, a festa ágape, e muitos irmãos vinham primeiro e eles comiam tudo e bebiam tudo, de modo que quando aqueles que eram escravos e eram mais pobres chegavam para o culto depois, não tinha mais nada para comer, não tinha mais nada o que fazer, porque aqueles que chegaram primeiro, aqueles que puderam vir ao culto primeiro, não tinham deixado nada para eles. E Paulo diz: eu não vou louvar vocês por causa disso. Pelo contrário, vocês precisam aprender o significado do que é corpo. E não é sem intenção que o Senhor Deus mandou Paulo colocar a discussão sobre os dons espirituais logo após a discussão sobre a celebração da ceia do Senhor. Porque os dons espirituais não são dados para a igreja para orgulho, para a gente se autofelicitar na presença dos outros, mas os dons espirituais são dados para que cada um que os recebe sirva o próximo, sirva ao irmão, cuide do outro, como a palavra de Deus nos ensina. O que estava errado na igreja de Corinto não era a impaciência, mas era a divisão, a falta de comunhão entre os irmãos. Nós não podemos, ainda que por motivos diferentes, fazer o mesmo que a igreja de Corinto fez, e é importante nos lembrarmos disso numa noite como essa. Eu gostaria, então, de gastar aqui uma meia hora falando sobre o significado de sermos corpo de Cristo e o quanto isso é importante para nós como igreja. Primeiro, porque nós somos membros do corpo de Cristo, porque fomos batizados em um Espírito. Capítulo 12, versículo 12 e versículo 13, você pode ler aí na sua Bíblia o que está escrito nesses dois versos, que são os versos de introdução a esse parágrafo sobre o corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, portanto, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer mais jovens, quer mais velhos, quer saudáveis, quer adoecidos por essa ou por aquela enfermidade. Todos nós que cremos no Senhor Jesus fomos introduzidos no corpo de Cristo por meio do batismo com o Espírito Santo, que também é o selo da promessa e a garantia de que cada um de nós e todos nós poderemos aparecer na presença de Deus e entrar na sua casa para viver a eternidade com Ele. Se você olhar bem para o texto, você observará que alguns ensinos básicos e fundamentais da nossa fé estão aí. Nós somos corpo de Cristo e temos muitos membros neste corpo. Nós somos mais do que nós estamos aqui nessa noite. E só pode fazer parte do corpo quem foi batizado em um Espírito, porque o verbo batizado aqui, se você olhou bem aí no seu texto, ele está no passado, mostrando que aquele que entregou sua vida para Jesus foi batizado com o Espírito. Isso quer dizer 4 verdades. Primeira, só existe um batismo, porque só existe um Espírito. Nós somos batizados com o Espírito apenas uma vez, Efésios, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Segundo, todos os que creram em Jesus foram batizados, pois em um só Espírito, todos nós, diz o apóstolo Paulo no verso 13, fomos batizados. Todos, sem exceção. Terceiro, é uma realidade inicial, porque o verbo no passado, quando fala do batismo, aponta para trás. Portanto, se você crê em Jesus, você foi batizado lá atrás. Não está sendo batizado agora e nem será batizado no futuro, pois quem crê em Jesus é batizado por Ele neste momento. Então, nós cremos que a experiência do batismo com o Espírito Santo deve ser uma experiência do cristão no início da sua fé, não no meio e jamais no fim. Você crê no Senhor Jesus e imediatamente Ele te batiza com o seu Espírito, fazendo de você um membro do corpo de Cristo.
E quarto, o batismo, ele possibilita a plenitude do Espírito, porque Paulo diz, todos nós fomos batizados e a todos nós foi dado de beber desse Espírito. Aqueles que creem em Jesus e por isso foram batizados com o Espírito, podem beber da água que ele nos dá, que é a plenitude, o enchimento, o fortalecimento da nossa por meio do Espírito. Quando há unidade e diversidade, ao mesmo tempo, ela existe porque este Espírito está agindo. Dito essas palavras de introdução, Paulo faz 2 trocadilhos a respeito do que é ser membro do corpo do Senhor Jesus. Primeiro, ele fala a respeito do corpo ter muitos membros e cada membro não olhar para si mesmo com menosprezo. Depois, ele fala do corpo ter muitos membros e ninguém que está no corpo olhar para o outro membro com menosprezo. Você não pode subestimar e menosprezar a si mesmo, dizendo eu não estou no corpo porque eu não sou assim, não sou assado. Mas você também não pode apontar o dedo para ninguém e dizer você não é do corpo porque você não é assim e você não é assado como eu sou. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus fala através do apóstolo Paulo aqui nos versos 14 a 19, que na igreja do Senhor Jesus ninguém é menor do que ninguém. Não há lugar na igreja para o menosprezo de si próprio. A autodepreciação, ela muitas vezes é usada como desculpa para a omissão e nada fazer na igreja. A autodepreciação não muda o amor de Cristo por nós, nem o que ele pretende fazer de nós em sua igreja. Lembram-se de Gideão, lá em Juízes 6? A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar, no local onde se cuidava das uvas e não do trigo. O trigo se cuidava dele na mão. Mas ele estava no lagar, num lugar escondido, para que os midianitas não vissem que a colheita da cevada estava sendo feita. Na verdade, ele estava malhando a cevada. E o Senhor Deus vem até ele ali. Chega para ele, ser forte, homem valente. Vai lá e liberta o meu povo de Israel. E o Gideão vem com aquela história lá de Barbacena, Minas Gerais. Ah, meu Jesusinho Cristinho, já me achou aqui? Eu estou aqui escondidinho no meu cantinho, comendo meu queijinho e vem aqui mexer comigo? A minha família é a mais pobre. A minha família é a menor. Não tem ninguém que é capaz por aqui. Que história é essa de que eu sou valente? Gideão estava morrendo de medo dos midianitas. No entanto, quando Deus olhou para Gideão, Deus não viu um covarde. Deus viu o homem valente que ele faria Gideão se tornar. De modo que muitas vezes nós achamos que não somos capazes, que não temos o direito, que não temos condição como este ou aquela irmã tem mais do que eu, por causa de estudo, por causa de finanças, por causa de mil e uma coisas que nós achamos que eles têm e nós não temos, e que porque eles têm e nós não temos, eles são mais servos de Deus do que nós. Deus não nos trata assim, jamais. E Ele não gosta e Ele não permite que nós tratemos os outros assim, dessa maneira na igreja. E Ele não gosta, Ele não permite que nós aceitemos que pessoas se vejam assim dentro da sua casa. Não, nós temos, não muda o seu lugar dentro do corpo, porque Paulo já abriu a discussão dizendo que Deus distribuiu os dons, Deus distribuiu os membros, Deus coordenou o corpo. Nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou. E se estamos, nós sejamos bênção na vida uns dos outros. Deus não quer na nossa igreja unidade. Se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse mão, se todo mundo fosse boca, onde estaria o corpo? Cada um é diferente. Deus usará as diferenças de cada um para o bem da igreja, não para o mal da igreja. Assim, em primeiro lugar, Paulo nos leva à conclusão de que Deus, o Criador, dispôs o corpo, dando uma posição para cada um. Que a vontade de Deus é soberana, porque foi Ele quem dispôs cada um no lugar onde está. E sendo todos iguais,
ou fazendo todos a mesma coisa na igreja, a igreja não prosperará. Por isso, nós precisamos, para que haja coordenação, para que haja harmonia, para que haja criatividade na igreja, nós precisamos ser diferentes uns dos outros mesmo para a glória de Deus. E aprender a ver nas nossas diferenças não competição, não problemas, não dificuldades, mas instrumentos para agirmos de forma mais eficaz e de formas mais variadas a fim de servir o nosso Senhor. Mas este é o primeiro ponto de vista de Paulo a respeito do corpo. Tem o segundo. O segundo ponto de vista dele, e que é o terceiro ponto deste sermão, verso 20 a verso 24, Paulo diz que estes membros diferentes, diversificados, formam todos um só corpo. E que por causa disso, ao contrário do que ele disse na primeira ilustração, se antes ninguém pode se considerar inferior, agora ele diz que porque somos corpo, ninguém pode se considerar superior também. Se ninguém é menor do que ninguém no corpo, também ninguém é maior do que ninguém no corpo. Não há lugar para o orgulho pessoal na igreja. Todos precisam uns dos outros. Aqueles que parecem ser os menores, Paulo diz, eles são necessários. Talvez, meus irmãos, e eu quero colocar na linguagem do talvez, o diabo possa se aproximar de nós e começar a colocar uma coceirinha no nosso ouvido e dizer: nós não precisamos dos outros, a gente se vira. Talvez você diga assim para esse pastor um pouco mais experiente: que bom, pastor, hoje não é dia de falar dessas coisas, hoje é dia de festejar. Não é, meus irmãos. Hoje é dia de nós colocarmos uma estaca no chão e dizermos: nós somos um corpo e queremos interceder e queremos trabalhar para que este corpo todo esteja aqui da próxima vez. Nós vamos pedir a Deus que faça essa pandemia passar e deixe nos nossos corações os ensinamentos que nós precisamos aprender. O que a gente mais ouve na televisão, na mídia social é: essa pandemia tem que passar, essa pandemia vai passar, essa epidemia está indo embora. Outro dia, um pastor lá em São Paulo inventou de fazer uma oração, expulsou o coronavírus do Brasil e disse: acabou, não tem mais coronavírus no Brasil. Isso já tem um mês e olha o que ele já fez de estrago no nosso país. As coisas não são assim. Nós não podemos ser simplistas da nossa fé. Mas a pergunta necessária nesta noite é o seguinte: nós que estamos aqui, aprendemos a lição do coronavírus para nós e para nossa família? Nós melhoramos a nossa relação com as nossas esposas e com os nossos filhos nesses mais de 40 dias que ficamos juntos, presos dentro de casa? Nós melhoramos o nosso nível de oração e de intercessão pelos outros, tendo a oportunidade de entrar no quarto sozinho, fechar a porta e orar? Nós melhoramos a nossa vida devocional e familiar, cultuando juntos, lendo a palavra de Deus juntos, cantando juntos, em casa, coisas que algumas das nossas famílias sequer faziam mais. Nós aproveitamos esse tempo de dificuldade, de reclusão e isolamento social para crescer naquelas áreas que nós precisávamos trabalhar e não vínhamos trabalhando na nossa fé pessoal, ou nós estamos, como a maioria das pessoas, ansiosas para que tudo isso acabe e a gente possa voltar a frequentar bares, restaurantes, shoppings, cinemas e tudo mais, igualzinho fazíamos antes, e deixar Deus, a sua igreja, as suas coisas para depois? Essa é a pergunta. Nós estamos voltando vagarosamente, mas nós estamos voltando tocados e transformados pelo
que Deus fez conosco nesses últimos dias? Precisamos levantar essa pergunta honestamente para nós. Na internet, nós vemos poucos levantando essas perguntas. Nós vemos muitos, inclusive eu fiz isso, falando sobre ansiedade, como vencer a ansiedade, como cuidar da ansiedade, como não ficar aflito, e coisas que tais. Tudo verdade, tudo necessário, tudo apropriado. Mas nós precisamos aprofundar um pouco mais. E crescer um pouco mais na nossa fé. Porque se de fato nós estamos vivendo os últimos dias, e estes são o princípio das dores, olha o quanto doeu dessa vez. E não há nada na Escritura que diz que melhorará. Pelo contrário. Nós cremos que na medida em que vamos caminhando em direção à grande tribulação, pandemias, maremotos, terremotos, tsunamis, tempestades, ciclones e tudo mais vão acontecer com mais frequência e vão assustar as pessoas com muito mais frequência. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas olharão para essas coisas e não se arrependerão dos seus pecados. Continuarão no seu caminho. Ontem eu estava numa cidade aqui do interior de Goiás. E é interessante o que estava acontecendo lá ontem. O comércio todo estava aberto, o dia todo. E as pessoas estavam andando para cima e para baixo com aqueles R$600 que tiraram lá do banco, da Caixa Econômica Federal, para comprar um celular novo, um móvel novo, uma roupa nova, como se nada tivesse acontecido. E inebriados, sem pensar na ideia de que esse dinheiro é só por 90 dias e esse dinheiro está quebrando o nosso país. Mas não. Daqui a uns dias, isso passa e nós não plantamos nada, nós continuamos querendo as mesmas coisas que Deus disse: para um pouco, preste atenção, não seja um consumista, aprenda a plantar para o futuro, aprenda a plantar para cuidar do próximo, do irmão especialmente. Então, Paulo diz, olha, ninguém é maior do que ninguém. Todos são necessários. Cada um tem seu lugar e suas tarefas. Ninguém pode estar presente como se o outro não fizesse falta. Todos nós temos que perceber e sentir a falta que os outros fazem num momento como este. E Paulo conclui essa segunda ilustração dele dizendo, olha, Deus coordenou o corpo. A honra de cada um é uma obra da graça de Deus de toda a igreja. Qual é o objetivo? Verso 25 a verso 27, aí no texto. Primeiro, para que não haja divisão na igreja. Nós precisamos sentir a falta que o outro faz para valorizá-lo, para honrá-lo, para desejar a sua presença conosco. Segundo, Deus coordenou o corpo, primeiro, para que não haja divisão, intriga e brigas e ciúmes entre nós. E segundo, para que todos cooperem positivamente em favor uns dos outros. E o verso 26, ele chega no clímax de onde ele quer chegar. Ele diz, nós somos um, por isso, a dor do outro tem que ser a minha dor. A alegria do outro também tem que ser a minha alegria. Lembra de Romanos 12? Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Paulo repete esse mesmo princípio aqui no versículo 26 do capítulo 12 de Coríntios. Muitos de nós, especialmente jovens, querem chegar numa igreja que tem um culto extremamente animado. Quantas vezes eu vi jovens mudar de uma igreja para outra porque achava que o culto daquela igreja era mais bacana, mais ritmado, mais animado que o dessa outra igreja
daqui. Eu não estou querendo dizer que o nosso culto tem que parecer uma reunião fúnebre onde todo mundo está chorando. Tem esses momentos na vida da igreja, mas o que eu quero dizer é que nós temos que estar conscientes de por que nós cultuamos juntos. E que o culto não precisa necessariamente, todo culto não precisa necessariamente ter que ser aquele negócio vanglorioso que se canta a vitória, cheio de ufanismo, nós somos os maiores, nós somos os melhores, e você só será se vier para o nosso meio também. Tem um monte de gente na televisão cantando esse discurso por aí. Não, uma igreja verdadeira, uma igreja que conhece o Senhor Jesus, ela saberá se assentar e se reunir para chorar junto com os outros. Ela precisa, em vários momentos, se assentar com aquela seriedade e com aquela serenidade de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e por quê. Haverá dias de dor e de trevas e nós precisaremos jejuar juntos e chorar juntos. Mas haverá dias de vitórias em que nós precisaremos sim soltar foguete e comemorar juntos e cantar alegremente juntos e não ver as horas passarem. Mas igreja verdadeira é aquela que saberá distinguir e equilibrar um dia com o outro na presença do Senhor Jesus. Porque, verso 27, eu quero terminar lendo esse versículo para nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, e a gente tem que ficar repetindo assim pausadamente até a máquina que acompanhar a gente. Então, o verso 27 diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Primeiro Paulo diz, olhe para a igreja e veja a igreja inteira, ela é o corpo de Cristo. Não aceite olhar para a igreja aos pedaços. Somos um. Deus nos vê como um só. Ele disse para Gideão, vá e derrote os midianitas como se fossem um só homem. Ele levou 200.000, Deus mandou 190.000 para casa de uma só vez. Dos 10.000 que sobraram, ele disse, leva todo mundo lá para o rio e manda beber água. Quem beber de um jeito, separa. Quem beber do outro jeito, separa. Quem bebeu desse jeito vai continuar no exército, só 300. Os outros 9.700 manda para casa depois daqueles 190.000 que você já mandou. E assim foi. Para que ficasse bem claro que quem derrotou os midianitas não foi Gideão e 300 pessoas, mas foi Deus usando o instrumento que ele quis usar. Deus usa um instrumento que ele quer usar. E esse instrumento pode ser eu, pode ser você, pode ser nós. Juntos. Somos corpo. Segundo, Paulo diz, olhe para você mesmo dentro do corpo. Somos corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Não importa a idade. Não importa a data de nascimento. Não importa o número de enfermidades que você carrega no seu corpo e quantas vezes você já ficou num hospital entre a vida e a morte, enfrentando essas coisas. Não importa. Nada disso importa. O que importa é se quando você olha para você mesmo, dentro do corpo, você vê alguém que pode ser usado por Deus para servir e abençoar os outros. É assim que você se vê? Vamos pedir para que Deus nos leve a olhar para nós assim. Feche seus olhos.